O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, segundo um outro filósofo, eu já postei aqui, do Yuval Noah Harari, né? Agora vamos falar do Byung-Chul Han. Países asiáticos estão lidando melhor com essa crise do que o Ocidente. Enquanto lá se trabalha com dados e com máscaras, aqui se chega tarde e fecham fronteiras, que não está resolvido problema nenhum. E aqui isso vem de encontro ao discurso do Bolsonaro, e o Byung-Chul Han é de esquerda. E os esquerdistas agora vão entrar em bug, né? O coronavírus está colocando o nosso sistema à prova. Ao que parece, a Ásia controla melhor a epidemia do que a Europa. Em Hong Kong, Taiwan e Singapura há poucos infectados. Em Taiwan foram registrados 108 casos e 193 em Hong Kong. Na Alemanha, pelo contrário, após um período muito mais breve, já existem 19 mil casos confirmados, e na Espanha 19.980, dados de 20 de março. A Coreia do Sul já superou a pior fase, da mesma forma que o Japão. Até a China, o país de origem da pandemia, já está com ela bem controlada. Mas Taiwan e a Coreia não decretaram a proibição de sair de casa e as lojas e restaurantes não fecharam. Enquanto isso, começou um êxodo de asiáticos que saem da Europa. Chineses e coreanos querem regressar a seus países, porque lá se sentem mais seguros. Os preços dos voos multiplicaram. Já quase não é possível conseguir passagens aéreas para a China e para a Coreia. A Europa está fracassando. Os números de infectados aumentam exponencialmente. Parece que a Europa não pode controlar a epidemia ou a pandemia. Na Itália morrem diariamente centenas de pessoas. Retiram os respiradores dos pacientes idosos para ajudar os jovens. Mas também vale observar ações inúteis. Os fechamentos de fronteiras são evidentemente uma expressão desesperada de soberania. O autor da Sociedade do Cansaço faz várias críticas ao capitalismo, né? Olha só o que ele está falando. Dando razão ao Bolsonaro, né? Nós nos sentimos de volta à época da soberania. O soberano é quem decide sobre o estado de exceção, é o soberano que fecha fronteiras, mas isso é uma vã tentativa de soberania que não serve para nada. Seria muito mais útil cooperar intensamente dentro da eurozona do que fechar fronteiras alucinadamente. Ao mesmo tempo, a Europa também decretou a proibição da entrada a estrangeiros. Xenofobia, né? Etnocentrismo. Um ato totalmente absurdo, levando em consideração o fato de que a Europa é justamente o local ao qual ninguém quer ir. Ninguém quer ir para a Europa, né? No máximo, seria mais sensato decretar a proibição de saídas de europeus para proteger o mundo da Europa. Depois de tudo, a Europa é, nesse momento, o epicentro da epidemia. As vantagens da Ásia. Em comparação com a Europa, quais vantagens o sistema da Ásia oferece que são eficientes para combater a pandemia? Estados asiáticos como Japão, Coreia, China, Hong Kong, Taiwan, Singapura têm uma mentalidade autoritária, que vem de sua tradição cultural, o confucionismo, né? As pessoas são menos relutantes e mais obedientes do que na Europa. Também confiam mais no Estado. E não somente na China, como também na Europa e no Japão, a vida cotidiana está organizada muito mais rigidamente. Aliás, assim como também na Coreia e no Japão, a vida cotidiana está organizada muito mais rigidamente do que na Europa. Principalmente para enfrentar o vírus, os asiáticos apostam fortemente na vigilância digital. Suspeitam que o Big Data pode ter um enorme potencial para se defender da pandemia. Poderíamos dizer que na Ásia as epidemias não são combatidas somente pelos virologistas e epidemiologistas, e sim principalmente pelos especialistas em informática e macrodados. Então, sinto muito, mas você não tem autoridade nenhuma, Átila Yamarino, né? Uma mudança de paradigma da qual a Europa ainda não se inteirou. Os apologistas da vigilância digital proclamariam que o Big Data salva vidas humanas. A consciência crítica diante da vigilância digital é praticamente inexistente na Ásia. Já quase não se fala de proteção de dados, incluindo estados liberais como o Japão e a Coreia. Ninguém se irrita pelo frenesi das autoridades em recopilar dados. Enquanto isso, a China introduziu um sistema de crédito social inimaginável aos europeus, que permite uma valorização e avaliação exaustiva das pessoas. Cada um deve ser avaliado em consequência de sua conduta social. Na China não há nenhum momento da vida cotidiana que não esteja submetido à observação. Cada clique, cada compra, cada contato, cada atividade nas redes sociais são controlados. Quem atravessa o sinal vermelho, quem tem contato com críticos do regime, quem coloca comentários críticos nas redes sociais perde pontos. A vida então pode chegar a se tornar muito perigosa. Pelo contrário, quem compra pela internet alimentos saudáveis
E ler jornais que apoiam o regime ganha pontos. Olha só que merda, cara. Que merda. O que a gente prefere? Quem tem pontuação suficiente obtém um visto de viagem e créditos baratos. Pelo contrário, quem cai abaixo de um determinado número de pontos pode perder seu trabalho. E aí lascou. Na China, essa vigilância social é possível porque ocorre uma restrita troca de dados entre os fornecedores da internet e de telefonia celular e as autoridades. E aí está o medo do Trump com o Huawei, mais uma vez dando razão à direita, ao medo da direita. O Byung-Chul Han, intelectual de esquerda, ou idolatrado pelos esquerdistas, pelo menos brasileiros, né? A Huawei e o medo do Trump, né? Praticamente não existe a proteção de dados. No vocabulário dos chineses não há o termo esfera privada. Na China existem 200 milhões de câmeras de vigilância. Muitas delas com uma técnica muito eficiente de reconhecimento facial, que é o que deu um BO com os bolsonaristas que foram lá, a galera do PSL que foi lá, o Olavo de Carvalho ficou grilado, né? E que é o que preocupa também o Trump. Captam até mesmo as pintas no rosto. Não é possível escapar da câmera de vigilância. Essas câmeras dotadas de inteligência artificial podem observar e avaliar qualquer um nos espaços públicos, nas lojas, nas ruas, nas estações e nos aeroportos. Tudo em infraestrutura para a vigilância digital se mostrou agora ser extremamente eficaz para conter a epidemia. Quando alguém sai da estação de Pequim é captado automaticamente por uma câmera que mede a sua temperatura corporal. Você tem noção disso, cara? Se a temperatura é preocupante, todas as pessoas que estavam sentadas no mesmo vagão recebem uma notificação em seus celulares. Não é por acaso que o sistema sabe quem estava sentado em qual local no trem. As redes sociais contam que estão usando até drones para controlar as quarentenas. Se alguém rompe clandestinamente a quarentena, um drone se dirige voando em sua direção e ordena que regresse à sua casa. Olha só. Isso Parasita, hein? O filme Parasita. Talvez até lhe dê uma multa e a deixe cair voando, quem sabe. Uma situação que para os europeus seria distópica, mas que, pelo visto, não tem resistência na China. Na China e em outros estados asiáticos como Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Japão não existe uma consciência crítica diante da vigilância digital e do Big Data. A digitalização os embriaga diretamente e sobre dessa também um motivo cultural. Na Ásia impera o coletivismo, na Europa, no Ocidente, o individualismo, né? Não um individualismo tão acentuado quanto aqui. O individualismo não é a mesma coisa que o egoísmo, que evidentemente está muito propagado na Ásia atualmente, né? O povo pensa muito em si, né? Querem satisfazer o seu ego, o seu próprio eu, mas para fazer isso eles pensam de forma coletiva, né? Parece que o Big Data é mais eficaz para combater o vírus do que os absurdos fechamentos de fronteiras que estão sendo feitos nesses momentos na Europa. Graças à proteção de dados, entretanto, não é possível na Europa um combate digital do vírus comparável ao asiático. Os fornecedores chineses de telefonia celular e de internet compartilham os dados sensíveis de seus clientes com os serviços de segurança e com os ministérios de saúde. O Estado sabe, portanto, onde estou, com quem me encontro, o que faço, o que procuro, em que penso, o que como, o que compro, aonde me dirijo. É possível que no futuro o Estado controle também a temperatura corporal, o peso, o nível de açúcar no sangue. Uma biopolítica digital que acompanha a psicopolítica digital que controla ativamente as pessoas. É possível que no futuro o Estado controle também a temperatura corporal, o peso, o nível de açúcar no sangue, né? Em Wuhan se formaram milhares de equipes de pesquisa digitais que procuram possíveis infectados baseando-se somente em dados técnicos, tendo como base unicamente a análise de macrodados, averiguam os que são potenciais infectados, os que precisam continuar sendo observados e eventualmente isolados em quarentena. O futuro também está na digitalização no que se refere à pandemia. Pela epidemia, talvez devêssemos redefinir até mesmo a soberania. É soberano quem dispõe de dados. Quando a Europa proclama o estado de alarme e fecha fronteiras, continua aferrada a velhos modelos de soberania. Não somente na China, como também em outros países asiáticos, a vigilância digital é profundamente utilizada para conter a epidemia. Em Taiwan, o Estado envia simultaneamente a todos um SMS para localizar as pessoas que tiveram contato com infectados e para informar sobre os lugares e edifícios em que existem pessoas contaminadas. Em uma fase muito inicial, Taiwan utiliza uma conexão de diversos dados para localizar possíveis infectados em função das viagens que fizeram.
Na Coreia, quem se aproxima do edifício em que o infectado esteve recebe através do Corona App um sinal de alarme. Todos os lugares em que infectados estiverem estão registrados no aplicativo. Não são levados muito em consideração a proteção de dados e a esfera privada. Em todos os edifícios da Coreia foram instaladas câmeras de vigilância em cada andar, em cada escritório, em cada loja. É praticamente impossível se mover em espaços públicos sem ser filmado por uma câmera de vídeo. Com os dados do telefone celular e do material filmado por vídeo é possível criar o perfil de movimento completo de um infectado. São publicados os movimentos de todos os infectados, casos amorosos secretos podem ser revelados. Nos escritórios do Ministério da Saúde coreano existem pessoas chamadas tracker, que dia e noite não fazem outra coisa a não ser olhar o material filmado por vídeo para completar o perfil do movimento dos infectados e localizar as pessoas que tiveram contato com eles. Uma diferença chamativa entre a Ásia e a Europa são principalmente as máscaras protetoras. Na Coreia quase não existe quem ande por aí sem máscaras respiratórias especiais capazes de filtrar o ar de vírus. Não são as habituais máscaras cirúrgicas, e sim máscaras protetoras especiais com filtros, que também são utilizadas pelos médicos que tratam os infectados. Durante as últimas semanas, o tema prioritário na Coreia era o fornecimento de máscaras à população. Diante das farmácias enormes, filas se formaram. Os políticos eram avaliados em função da rapidez com que eram fornecidas a toda a população. Foram construídas a toda pressa novas máquinas para sua fabricação. Por enquanto parece que o fornecimento funciona bem. Até mesmo o aplicativo que informa com farmácia próxima ainda se pode conseguir máscaras. Acho que as máscaras protetoras fornecidas na Ásia a toda a população contribuíram decisivamente para conter a epidemia. Os coreanos usam máscaras protetoras antivírus, até mesmo nos locais de trabalho. Até os políticos fazem suas aparições públicas somente com máscaras protetoras. O presidente coreano também a usa para dar o exemplo, incluindo em suas entrevistas coletivas. Na Coreia, quem não a usa é repreendido. Na Europa, pelo contrário, frequentemente se diz que não serve para muita coisa, o que é um absurdo. Por que então os médicos usam as máscaras protetoras? Mas é preciso trocar de máscara frequentemente, porque quando umedece perdem sua função filtradora. Os coreanos, entretanto, já desenvolveram uma máscara ao coronavírus, feita de nanofiltros que podem ser lavados. O que se diz é que podem proteger as pessoas do vírus durante um mês. Na verdade, é uma solução muito boa, enquanto não existem vacinas e medicamentos. Na Europa, pelo contrário, até mesmo os médicos precisam viajar à Rússia para consegui-las. Macron mandou confiscar máscaras para distribuí-las entre os funcionários da área de saúde, mas o que acabaram recebendo foram máscaras normais sem filtro, com a indicação de que bastariam para proteger do coronavírus, o que é uma mentira. A Europa está fracassando. De que adianta fechar lojas e restaurantes se as pessoas continuam se aglomerando no metrô e no ônibus durante as horas de pico? Como guardar a distância necessária assim? Até nos supermercados é quase impossível. Em uma situação como essa, as máscaras protetoras realmente salvariam vidas humanas. Está surgindo uma sociedade de duas classes. Quem tem carro próprio se expõe a menos riscos. As máscaras normais também seriam de muita utilidade se os infectados as usassem, porque dessa maneira não propagariam o vírus. Nos países europeus quase ninguém usa máscara. Há alguns que as usam, mas são asiáticos. Meus conterrâneos residentes na Europa se queixam de que são olhados com estranheza quando as usam. Por trás disso há uma diferença cultural. Na Europa impera o individualismo que traz atrelado o costume de andar com o rosto descoberto, por causa do rosto, da aparência, né? Que cada um quer se destacar pelo rosto, pela sua beleza, né? Os asiáticos não, como todo mundo é igual, então para eles, né? Foda-se andar de máscara. Aqui não, a gente tem que se impor, né? Os únicos que estão mascarados são os criminosos. Aqui, né? Ao contrário. Mas agora, vendo imagens da Coreia, me acostumei a ter tanto a ver pessoas mascaradas que o rosto descoberto de meus concidadãos europeus me parece quase obsceno. Estão nus, pelados, né? Eu também gostaria de usar máscara protetora, mas aqui já não existe. No passado, a fabricação de máscara, da mesma forma que tantos outros produtos, foi externalizada à China. Por isso agora não se conseguem máscaras na Europa. Os estados asiáticos estão tentando prover toda a população com máscaras protetoras. Na China, quando também começaram a escassear, fábricas chegaram a ser reequipadas para produzir máscaras. Na Europa, nem mesmo os funcionários da área de saúde as conseguem. Enquanto as pessoas continuarem se aglomerando nos ônibus e metrôs para ir ao trabalho sem máscaras protetoras, a proibição de sair de casa logicamente não adiantará muito. Como é possível guardar a distância necessária nos ônibus e no metrô nos horários de pico? Como?
E uma lição que deveríamos tirar da pandemia deveria ser a conveniência de voltar a trazer à Europa a produção de determinados produtos, como máscaras protetoras, remédios e produtos farmacêuticos. Que estão todos a produção disso tudo hoje na Ásia, né? Apesar de todo o risco que não deve ser minimizado, o pânico desatado pela pandemia de coronavírus é desproporcional. Nem mesmo a gripe espanhola, que foi muito mais letal, teve efeitos tão devastadores sobre a economia. A que isso se deve na realidade? Por que o mundo reage com um pânico tão desmesurado a um vírus? Emmanuel Macron fala até de guerra e do inimigo invisível que precisamos derrotar. Estamos diante de um retorno do inimigo? A gripe espanhola se desencadeou em plena Primeira Guerra Mundial. Naquele momento todo mundo estava cercado de inimigos, ninguém teria associado a epidemia com uma guerra, um inimigo. Mas hoje vivemos em uma sociedade totalmente diferente. Na verdade, vivemos durante muito tempo sem inimigos. A Guerra Fria terminou há muito tempo. O fim da história, como diria o Fukuyama, né? Ultimamente até o terrorismo islâmico parecia ter se deslocado a áreas distantes. Há exatamente 10 anos afirmei em meu A Sociedade do Cansaço, até que vivemos em uma época em que o paradigma imunológico perdeu sua vigência, baseada na negatividade do inimigo, né? A gente não dorme, e aí por não dormir cada vez menos, né? Ficar cada vez mais cansado, trabalhar cada vez mais, isso atrapalha o nosso sistema imunológico também. Como nos tempos da Guerra Fria, a sociedade organizada imunologicamente se caracteriza por viver cercada de fronteiras e de cercas que impedem a circulação acelerada de mercadorias e de capital. A globalização suprime todos esses limites imunitários para dar caminho livre ao capital. Até mesmo a promiscuidade e a permissividade generalizadas na Itália se proibiram orgias e menage à trois, que hoje se propagam por todos os âmbitos vitais e eliminam a negatividade do desconhecido do inimigo. Os perigos não espreitam hoje da negatividade do inimigo, e sim do excesso de positividade, que se expressa como excesso de rendimento, excesso de produção, excesso de comunicação. A negatividade do inimigo não tem lugar em nossa sociedade ilimitadamente permissiva. A repressão aos cuidados de outros abre espaço à depressão, a exploração por outros abre espaço à autoexploração voluntária e à auto-otimização. A sociedade do rendimento se guerreia sobretudo contra si mesmo. Os limites imunológicos e fechamento de fronteiras. Pois bem, em meio a essa sociedade tão enfraquecida imunologicamente pelo capitalismo global, o vírus irrompe de supetão. Em pânico voltamos a erguer limites imunológicos e fechar fronteiras. O inimigo voltou. Já não guerreamos contra nós mesmos, e sim contra o inimigo invisível que vem de fora. O pânico desmedido causado pelo vírus é uma reação imunitária, social e até global ao novo inimigo. A reação imunitária é tão violenta porque vivemos durante muito tempo em uma sociedade sem inimigos, em uma sociedade da positividade, e agora o vírus é visto como um terror permanente. Mas há outro motivo para o tremendo pânico. Novamente tem a ver com a digitalização. A digitalização elimina a realidade. A realidade é experimentada graças à resistência que oferece e que também pode ser dolorosa. A digitalização, toda a cultura do like, suprime a negatividade da resistência. E na época pós-fática, né, pós-verdade, das fake news, da deepfakes, né, da deep web, surge uma apatia à realidade. Dessa forma, aqui é um vírus real, e não um vírus de computador, e que causa uma comoção. A realidade, a resistência, volta a se fazer notar no formato de um vírus inimigo. A violenta e exagerada reação de pânico ao vírus se explica em função dessa comoção pela realidade. Espero que após a comoção causada por esse vírus não chegue à Europa um regime policial digital como o chinês, né? Seria pior. A reação de pânico dos mercados financeiros à epidemia é, além disso, a expressão daquele pânico que já é inerente a eles. As convulsões extremas na economia mundial fazem com que essa seja muito vulnerável, apesar da curva constantemente crescente do índice das bolsas. A arriscada política monetária dos bancos emissores gerou nos últimos anos um pânico reprimido que estava aguardando a explosão. Provavelmente o vírus não é mais do que a gota que transbordou o copo. O que se reflete no pânico do mercado financeiro não é tanto o medo ao vírus quanto o medo em si mesmo. O crash poderia ter ocorrido também sem o vírus. Talvez o vírus seja justamente o prelúdio de um crash ainda maior que está por vir. Zizek afirma que o vírus deu um golpe mortal no capitalismo e evoca um comunismo obscuro. Ele mete o pau no Zizek, ele mete o pau em todo mundo. Eu curto esses caras assim. Ele já bateu na esquerda, já bateu no Zizek, já bateu na direita, está metendo pau em todo mundo.
Acredita mesmo que o vírus poderia derrubar o regime chinês. Zé que se engana. Nada disso acontecerá. A China poderá agora vender seu Estado policial digital como um modelo de sucesso contra a pandemia. E não é que é verdade? E já é isso que está acontecendo? E é contra isso que o Trump quer lutar. A China exibirá a superioridade de seu sistema ainda mais orgulhosamente. Mais do que ela, né, a Coreia e o Japão, né? Porque a ela está sendo conferida a responsabilidade pela propagação do vírus. E após a pandemia, o capitalismo continuará com ainda mais pujança. Os turistas continuarão pisoteando o planeta. O vírus não pode substituir a razão. É possível que chegue até o Ocidente o Estado policial digital estilo chinês. Como já disse Naomi Klein, a comoção é um momento propício que permite estabelecer um novo sistema de governo. Também a instauração do neoliberalismo veio precedida frequentemente de crises que causaram comoções. É o que aconteceu na Coreia e na Grécia. Espero que após a comoção causada por esse vírus não chegue à Europa um regime policial digital como o chinês. Se isso ocorrer, como teme o George Agamben, o estado de exceção passaria a ser a situação normal. E ele concorda com o Agamben. Eu vi muita gente na internet metendo pau no Agamben, né? O vírus, então, teria conseguido o que nem mesmo o terrorismo islâmico conseguiu totalmente. O vírus não vencerá o capitalismo. A revolução viral não chegará a ocorrer. Nenhum vírus é capaz de fazer a revolução. O vírus nos isola, individualismo, não gera nenhum sentimento coletivo forte. De maneira alguma, cada um se preocupa somente por sua própria sobrevivência. A solidariedade que consiste em guardar distâncias mútuas não é uma solidariedade que permite sonhar com uma sociedade diferente, mais pacífica, mais justa. Não podemos deixar a revolução nas mãos do vírus. Precisamos acreditar que após o vírus virá uma revolução humana. Somos nós, pessoas dotadas de razão, que precisamos repensar e restringir radicalmente o capitalismo destrutivo e nossa ilimitada destrutividade e mobilidade para nos salvar, para salvar o clima e o nosso belo planeta. Byung-Chul Han é filósofo e ensaísta sul-coreano que dá aulas na Universidade de Artes de Berlim, autor, entre outras obras, de Sociedade do Cansaço. Publicou há um ano a Loa a la Tierra, na editora Herder. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, e até a próxima.